Antes de eu entrar na mensagem de hoje, tem duas coisas que eu estou repetindo. Agora há pouco ainda eu estava em reunião com os obreiros falando sobre isso. Duas referências da semana passada que eu quero que entre em você e que você carregue com você pela importância delas. Uma delas está em Joel 3, versículo 10, que diz assim: fogem os seus arados para fazer espadas, e transforme suas podadeiras em lanças. Repita essa frase comigo: treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Treine. Não tem ninguém pronto. Nós somos treinados. Você pode sair de uma posição de mais fraco para se tornar um verdadeiro guerreiro. Ou não. Isso depende de cada um. Você pode ser a pessoa considerada, ou dentro de você não ter segurança alguma, ser uma pessoa que tem medo de muitas coisas, não se sente preparado, não se sente treinado, mas tudo na vida é essa palavra, treino. Você se torna uma pessoa treinada, e o fraco se torna um guerreiro. O fraco se torna um guerreiro, tanto é que a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. E aí, o segundo que eu quero deixar para você, e para o teu registro, só para registro para quem não esteve, que pese bastante isso, observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido, diga comigo, nem sempre ganha corrida. O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Diga comigo, às vezes os sábios passam fome. Diga, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Diga, tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. E aonde é o lugar certo, a hora certa? Presença de Deus, é o ponto de partida. Lugar certo, a hora certa, a presença de Deus. Ponto de partida. E nós não somos, eu quero deixar isso registrado para você, nós não somos medidos pelo que nós fazemos, sim pelo que nós poderíamos fazer. Ou ter feito. Então, o lugar certo, a hora certa, é estar na presença do Senhor, que não erra, que não perde, que tem informações que nós não temos. Isso, quando você gasta tempo em estar na presença do Senhor, é o que nós temos visto acontecer. Não são os mais rápidos, nem os mais fortes, nem os mais ligeiros, nem os mais preparados que vencem. Mas ele é muito mais forte do que eu, não tem problema. Não quer dizer que ele vai vencer. Ele é muito mais rápido do que eu, também não tem problema. Não quer dizer absolutamente nada. Mas ele é muito mais preparado do que eu, também não quer dizer nada. Está cheio de gente preparada passando fome. Extremamente preparado. E nem os instruídos alcançaram o sucesso. Nem sempre são eles. Mas está no lugar certo, na hora certa, que é a direção de Deus. Começa por aí. Priorize isso. O tempo que você gasta com Deus com uma fé inteligente, você tem a graça, o favor, a direção de Deus sobre a tua vida, o poder de Deus sobre a tua vida. E hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima. Concluindo como eu comecei, se você realmente quer que mudanças aconteçam na sua vida, começa pelo entendimento de rupturas que precisam acontecer. Eu quero dar uma definição aqui, coloca aqui por favor. Ruptura. Diga comigo, antes da vitória, vem a ruptura. Vamos entender isso. A primeira vitória de uma pessoa, diga comigo, é contra si mesma. Quando a pessoa consegue vencer a ela mesma, vencer suas fraquezas, vencer as suas emoções, vencer a sua carne, vencer o passado, vencer a linha de pensamento que acompanhou até então e não deu certo, já está comprovado que não deu certo e não dá certo. Então começa pela pessoa conseguir vencer as suas indisciplinas, a sua preguiça, a sua carnalidade, a sua preguiça espiritual e assim por diante. Passa, por favor, segue aí.
Ruptura, ação ou efeito, diga comigo, de romper. Rompimento. Interrupção de continuidade. Divisão. Corte. Pode passar. Ruptura significa rompimento, quebra violenta, anulação de um pacto ou tratado, romper de forma brusca. Portanto, ponto de ruptura é expressão que traduz o momento exato em que ocorre o rompimento. Interrupção ou anulação de um processo, um pacto ou um tratado. Quando se diz que denominada situação atingiu seu ponto de ruptura, significa que chegou ao seu limite de sustentamento ou sustentação, sendo inviável ou impossível o seu prosseguimento. É preciso descontinuação ou descontinuidade. Abraão precisou de ruptura aos 75 anos para que Deus pudesse cumprir seu plano, realizar seu projeto na vida dele de torná-lo pai de uma grande nação. Aos 75 anos, uma mudança radical na maneira de pensar, na maneira de crer, na fé, nas escolhas, nas decisões. Saiu de onde estava, do meio que estava, do lugar que estava, do ambiente que estava. Foi uma ruptura total aos 75 anos de idade. Senão não seria o Abraão que a gente conhece. Ruptura. Saiu. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio que você está, para um lugar que eu vou te mostrar. E foi rápido. Porque quem quer mudança rápida tem que ser rápido para tomar decisões. Quem quer mudança rápida, tem pessoas que a vida, eu costumo dizer que tudo na minha vida, foi tudo muito intenso, muito profundo, mas tudo muito rápido também. Porque eu sou muito rápido para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu não penso muito. É bom para mim, vai ser bênção para a minha vida, vai trazer resultado para a minha vida, estou fazendo o que precisa ser feito, estou mudando, deixa orgulho de lado, deixa costumes de lado, a maneira de pensar, não serve, a minha maneira de pensar não me trouxe a lugar nenhum, então estou mudando também. A gente tem que ser rápido para tomar decisões. Às vezes a gente é tão rápido para tomar decisões erradas e tão tardio para tomar decisões erradas. Tomar as certas e as erradas. Passa, por favor. O projeto sempre foi grandioso, mas romper era necessário. Romper com todo o sistema religioso, costumes, mentalidade do pai e do lugar que habitavam. Paulo sofreu uma ruptura radical, altamente rigoroso em todo relacionamento, em tudo relacionado à lei, ao judaísmo, combatia de forma veemente a igreja do Senhor Jesus. 3 dias depois do encontro com Jesus no caminho de Damasco, carregando cartas que lhe permitia agir contra o povo de Deus, 3 dias depois era um outro homem, radicalmente. Porque se você estudar a Bíblia, você vai conhecer um Paulo, um Saulo, até o nome Deus mudou. Mas quando teve o seu encontro com o Senhor, não foi aquela coisa que acontece hoje, da pessoa dizendo assim, eu estou mudando devagarzinho. Cuidado, que devagarzinho pode não chegar a lugar nenhum. Que é um passo para frente, 3, 4 para trás, é um passo para frente, 3, 4 para trás, não chega a lugar nenhum. É radical. Quem quer bênçãos radicais tem que viver uma fé radical. Tem que haver mudanças radicais. Senão não acontece. Essa é uma das razões, inclusive, pela qual muitas pessoas acabam perdendo a sua fé. Por quê? Porque realmente não houve ainda uma ruptura, uma mudança total. Uma mudança de hábitos, uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, uma mudança na fé, uma mudança nos costumes. Então já falamos de Abraão, falamos de Paulo, mudança radical. 3 dias depois, diga comigo, 3 dias depois, ao encontro com o Senhor Jesus, no caminho, era outro homem. 3 dias depois. Porque tudo nessa vida é decisão. Tudo nessa vida é quando você diz assim, não vou ser mais esse. Não serei mais assim. Porque não é inteligente. Qual o resultado que me trouxe? O que mudou na minha vida? A Bíblia é verdadeira ou não é verdadeira? O que está escrito é verdadeiro ou não é? Mas por que eu não vejo cumprir na minha vida?
Aí é com cada um. São as mudanças. Muitos ainda não chegaram a esse ponto de ruptura. Mudança. Romper com o passado, com o velho sistema, com a velha mentalidade, com a velha fé, com a velha maneira de pensar, de agir. Passa, por favor. Respirando ameaças de morte contra a igreja do Senhor, algo como escamas caíram de seus olhos. Diga comigo, algo como escamas. Você sabe que Paulo é um grande exemplo, que inclusive eu deixo esse exemplo, né? Se tem uma pessoa que não dá palpite, não quero saber da vida de ninguém, não dou palpite. Vocês nunca me viu no altar fazer uma crítica, ou falar de igreja, ou falar de pastor, porque eu não faço isso. Não faço, isso não é função minha. Minha função é pregar para vocês, ensinar o meu rebanho. O que acontece por aí é rebanho de outro, aí as pessoas escolhem o que elas vão, onde elas vão estar, o que elas querem para a vida dela, e assim por diante. Nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa fé. Paulo perseguia a igreja, achando que estava fazendo em nome de Deus. Atacava os cristãos, mandava prender, punir, achando que estava a serviço de Deus. Até o dia que ele caiu, literalmente, caiu por terra. O famoso caiu do cavalo. E aí ele escutou aquela voz que veio e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque quando ele perseguiu os cristãos, ele estava perseguindo a Jesus. Entende? E ele fazia aquilo cegamente em prol da religião, achando que estava fazendo certo, até, diga comigo, algo como escamas caírem de seus olhos. A partir dali passou a servir e pregar a Jesus contra tudo e todos. E inclusive foi uma conversão complicada, porque a igreja temia ele, a igreja tinha medo dele, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos, ele punia os cristãos. Agora de repente esse cara aparece e está pregando Jesus. Eles tinham medo, achavam que era uma cilada, que era uma armadilha, porque a mudança dele foi tão radical que ele pregou, ele não se importava com absolutamente mais nada. A partir dali era Paulo, não tinha mais nada a ver com Saulo, um novo homem, Paulo, nova criatura, mudança radical. Amém? Vamos lá, pode passar. Todos ficaram confusos com tamanha mudança. Pedro precisou romper com uma visão, uma crença de que o evangelho não era para os gentios. Recebeu uma visão onde um lençol descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de animais considerados imundos pela lei judaica. Ouviu a voz para matar e comer, e respondeu que nunca tinha comido algo impuro. E a voz falou a segunda vez, dizendo para não tratar impuro o que Deus purificou. Pedro também tinha uma visão religiosa, uma visão religiosa judaica, e também teve uma ruptura com a fé, uma ruptura com a velha mentalidade, uma ruptura, uma mudança, uma quebra radical com aquela crença, com aquela maneira de enxergar, com aquela maneira de viver, com aquela maneira de agir. Amém? Ruptura. Quem quer mudança radical, tem que mudar também radicalmente. Quem quer bênçãos radicais, tem que viver uma fé radical. Meio do muro, em cima do muro não serve, não funciona. E muitos sabem disso já. Vamos lá. Judas, em essência, nunca rompeu com o caráter que sempre teve e morreu exatamente porque apesar de todas as oportunidades, diga comigo, nunca ocorreu a ruptura. É por isso que eu costumo dizer assim, tem gente que precisa, infelizmente, assumir algo chamado responsabilidade, parar de culpar a quem quer que seja, responsabilizar a quem quer que seja e ser autorresponsável, porque Judas é o exemplo da pessoa que teve o melhor líder, o melhor exemplo, o melhor professor
o exemplo de fé, de caráter, de poder, de unção, de temor, e nada mudou. Nada. Eu nunca tive exemplo. Teve gente que não teve e se deu bem e é uma pessoa extraordinária. Teve gente que teve belos exemplos e são pessoas que não servem como exemplo em absolutamente nada. E Judas é o exemplo de quem teve o exemplo do exemplo do exemplo do exemplo do exemplo e não foi influenciado em nada. Porque se você não quiser ser influenciado, você não será influenciado. Se você não quiser seguir bons exemplos, você não vai seguir bons exemplos. Se você não quiser mudar, você não muda. Mas se você quiser mudar, você vai passar por uma mudança radical. Você vai dizer, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero uma mudança radical. Até porque Judas é o exemplo que me causa calafrios. Porque nem ele tendo ao lado dele o melhor de todos, ele mudou. Amém? Passa, vamos lá, vou acelerar. Além disso, Mateus 9,16, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco, diga comigo, ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado, diga comigo, em recipientes novos. Quer novo? Tem que ser novo. E tem coisas que são decisões. Tem coisas que são decisões. Quando nós tomamos uma decisão, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero mais a mesma natureza, eu não quero mais o mesmo caráter, eu não quero ser mais essa pessoa que fui até o dia de hoje, eu quero ser um homem de Deus, eu quero realmente viver à luz da palavra, eu quero ser um novo homem. Então, o novo vai entrar e vai se preservar e vai ser uma bênção. E o novo significa alegria. Vai ser uma bênção. Mas o velho, o novo no velho, arrebenta. Já viu a pessoa que diz assim, eu fui para a igreja, minha vida arrebentou? Pode ser. E não tem nada a ver com a igreja. Você entendeu? Tem nada a ver com a igreja. Porque ele queria o novo sendo velho. Arrebentou. Não funciona. É novo no novo. Entendeu? E Deus conhece intenções e motivações do coração. É aí que Deus está olhando. Deus está observando, porque muitas pessoas vão até um ponto e não passam daquele ponto, porque Deus já entendeu que ele não tem maturidade, as intenções e as motivações não são boas. Então ele daqui para frente ele tem que voltar. Porque se for além, ele vai se perder. Ele já mostrou isso a Deus. Que todos nós, eu estava falando ainda agora há pouco, você conhece alguém que tem problema com vício? Conhece? Todo mundo conhece. Seja o álcool, seja droga, você olha e você diz assim, mas como pode? Esse vício está matando essa pessoa, está destruindo com a vida dela. Como pode? Ela vai e comete os mesmos erros novamente. Ela passa um tempo bem, daqui a pouco recai. Passa um tempo bem, daqui a pouco recai. Volta às velhas atitudes. Mas todos nós temos algum vício. Todos temos algum vício. Na verdade, o vírus do pecado está aí dentro. Só tem uma coisa que trata isso e combate isso. Doses cavalares da palavra continuamente sendo ingeridas. Se doses cavalares da palavra não estiver sendo ingerida, ele cresce, ele ativa. E é onde vem a carnalidade. É onde a pessoa não consegue, ela já não vence as suas vontades, ela não vence a ela mesma, não consegue vencer a natureza,
não consegue vencer o pecado, daqui a pouco ela voltou às velhas práticas, aos velhos costumes, aos velhos erros, às velhas naturezas. O vício está ali. Está aí, todos nós temos. Então a gente às vezes olha para alguém que tem um problema de vício e fala assim, que absurdo, mas boa parte comete esse erro. Não tem o mesmo vício do que o outro, mas tem outros. Tem outros, porque tudo é um vício. Vício de falar errado, vício de xingar, vício de blasfemar, de murmurar, de reclamar, da indisciplina, da preguiça, né? Sempre fazendo a mesma coisa, caindo no mesmo erro, tropeçando nas mesmas situações, sempre fazendo a mesma coisa. É um vício que precisa se libertar, precisa ser tratado, até que haja uma ruptura real, verdadeira, de verdade. Passa, por favor, que eu tenho muita leitura para ler, gente, então eu vou acelerar, tá bom? Quem me reconhecer, diga comigo, em público, aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Ou outra tradução diz, quem me confessar. Tem gente que até hoje não assumiu essa fé. Até hoje não confessou, porque teme como vai ser tratado. Teme se vai ser desprezado, menosprezado, rejeitado. E por quê? Por quê? Porque ainda não houve uma ruptura. Não houve ainda uma mudança. Por que eu vou temer? Engraçado, eu acho isso lindo, né? Acho isso, eu aprendi na carne. Por que dá tanta satisfação para uma sociedade que está pouco se importando com você? Quando você está no fundo do poço, tão pouco se lixando para onde, ainda se brincar, vai ajudar a te atirar a pedra e ainda dar aquele empurrãozinho para o abismo que você já está caindo. Por que tanta preocupação em ser aceito pela sociedade? Por que tanta preocupação em dar satisfação? Porque quando você está precisando, ninguém vai lá te ajudar, ninguém vai lá te socorrer, ninguém vai lá para dizer assim, deixa eu te ajudar, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa maravilhosa, você não merece passar pelo que está passando, vem cá, estou estendendo as minhas mãos para você. Não, às vezes nem a família faz. Por que tanta satisfação? Né? Quando eu estava lá no fundo do poço, ninguém foi me ajudar. Quando eu estava lá gemendo, padecendo, ninguém me estendeu as mãos. E é o que acontece quando quem estende as mãos, quando a pessoa se volta para o Senhor, quando a pessoa vem para a igreja, Deus usa servos, Deus usa pessoas para tirar daquele fundo de poço, para levantar, para curar as feridas. E às vezes as pessoas têm medo de assumir, de confessar. Espera aí, quantas pessoas têm vergonha de dizer que é dizimista, que é ofertando, mas não tem vergonha de dizer que enchia, que ajudava a manter muitas instituições, né? Muitos lugares por aí, porque tem aquele que sustenta a casa de jogatina, casa de prostituição, casa de bebida, barzinhos da vida. Tem gente que sustenta tudo isso também, não tem vergonha de dizer, ainda bate no peito e estufa o peitinho, dá selfie ainda, e às vezes a pessoa tem vergonha de fazer isso na igreja. É verdade ou não é? Ruptura, ainda não houve uma mudança. Ainda não houve. Por quê? Onde está a vergonha? Eu quero mais que as pessoas saibam que é o meu Senhor. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. É o que você tem que desejar, que as pessoas vejam, que saibam, até porque, meu querido, se a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, você vai destacar, você vai despontar, você vai ser colocado numa posição de honra. Cada vez mais Deus vai te promover para mostrar que há uma diferença na vida daquele que o serve para aquele que não serve. Amém? Passa, por favor. Não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, condição de luta, de guerra. Vim para pôr o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Já prestou atenção que isso acontece? Não que Jesus veio com essa intenção em si, mas pela sua própria fé no Senhor Jesus, causa naturalmente.
Você já prestou atenção que hoje os pais, a família está mais preocupada se você vai seguir a nossa religião ou não? Porque se você não for para a nossa religião, estou quase te excluindo, estou quase te deserdando. Não quer saber se você está bem, não quer saber se você está feliz, não quer saber se você foi curado, se você foi liberto, se hoje você voltou a ter sonhos, se hoje o Espírito Santo está na tua vida, quer saber se você largou a nossa religião. É verdade ou não é? Religião. Pais, hoje, infelizmente, famílias quase deserdando o filho, porque largou a religião. É o que eu disse outro dia. Acha qual é a religião na Bíblia. Você que foi ensinado, seja católico, espírita ou etc., procure religião na Bíblia e vamos ver qual que é. Acha ela. E você não vai achar. Entendeu? Você vai achar os exemplos de Cristo. Você não vai achar religião. Você vai encontrar ensinamentos. Você vai encontrar os exemplos do Senhor Jesus, os seus ensinamentos, e Ele falando o que é a verdadeira religião, que não é uma placa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, diga comigo, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, diga comigo, não é digno de mim. E quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Por isso que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. E automaticamente, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós somos honrados, abençoados, dirigidos por Ele. Nós nos tornamos um canal de bênção na vida das pessoas. Outro dia não tínhamos condições de nos ajudar, agora ajudamos pessoas. Não é verdade? Não tínhamos condições de nos ajudar, de fazer nada por nós mesmos. Hoje temos condições de ajudar pessoas, levantar pessoas, curar pessoas. Quem se apegar à própria vida, diga comigo, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu estou perdendo a minha vida. Está nada, você está encontrando. É mais ou menos aquela linha de pensamento, né? Eu deixei tudo para te seguir, Senhor. Deixou o quê? Tristeza, angústia, depressão, calúnia, difamação, miséria, vergonha, sofrimento, é o que a gente deixa. Eu nunca vi. É raro, não vou dizer que eu nunca vi, porque tem. Aqueles que realmente, estou aqui na melhor fase da minha vida e tive o meu encontro com o Senhor e eu te amo e agora, mais do que nunca, o Senhor é o primeiro lugar na minha vida, eu quero te servir, Senhor. É raro. Mas geralmente a gente deixa o quê? Geralmente eu falo isso para as pessoas. Eu deixei tudo para seguir o Senhor. Eu falei, o quê? Deixa eu só entender. Eu deixei. Deixou o quê? O quê? Angústia? Tristeza? Depressão? Miséria? Vergonha? Humilhação? Abandono? Traição? Desprezo? Deixou o quê? Que é o que a gente deixa. Não é verdade? É o que a gente ganhou lá fora. É o que recebemos. Aí agora temos paz, alegria, a vida pode não estar como gostaríamos, mas já estamos bem distante de onde estávamos, bem longe de onde estávamos, internamente e externamente, estamos a caminho da nossa terra prometida. Então deixamos o quê? É verdade ou não é? Vamos ser sinceros. Deixamos o quê? Né? Deixamos. Às vezes a pessoa, eu deixei minha liberdade. Que liberdade? Que liberdade? Não entendo uma liberdade que escraviza. Eu também tinha liberdade demais. Sabe onde a minha liberdade me levou? Num fundo de poço absurdo. Quase artesiano. É o que a liberdade muitas vezes leva. É onde nós vamos. Nós temos liberdade. E eu continuo tendo liberdade.
Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que quero. Mas quando os olhos da gente é abertos, a gente já entende, já sabe, já discerne qual é o melhor caminho. Aonde um vai dar e aonde o outro dará. Aonde eu vou chegar. A gente tem discernimento, você passa a enxergar. Parece que é maravilhoso. Não é verdade? É como comida. Comida, as mais saborosas são as mais calóricas. É verdade ou não é? Sim ou não? É maravilhoso. Só que se a gente se entregar, realmente não houver uma disciplina, aquilo vai te matar, você vai morrer pela boca. É ou não é? Eu sou do tempo que eu passava lá na doçura, às vezes de domingo eu podia comprar um merengue desse tamanho assim, ó. Eu matava ele no domingo. Sabe o que é merengue, né? Sabe? Aquele de suspiro com chantilly, com morango. Pegava ele geladinho, eu podia detonar ele num domingo. Eu comia, era de sobremesa. De sobremesa. Né? E aí vai, quantas coisas a gente... Então, tem coisas que realmente são maravilhosas. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas, diz a palavra. Eu que preciso discernir o que me convém e o que não me convém. O que é bom para mim e o que não é. Todas as coisas. O senhor não pode fazer nada, querido, eu posso fazer o que eu quiser. Eu já falei sobre isso. Eu posso descer daqui do altar, parar em qualquer barzinho ali e encher minha cara. O que me impede de fazer isso? Só a minha fé. Bispo, o senhor é pastor, o senhor não pode fazer. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio. A única coisa que me impede de fazer é a minha fé. É a minha relação com Deus. Mas eu posso fazer o que eu quiser. A minha fé que diz, não faça. Não ceda. Vença. Não é para você. Isso não é para você, não é o que Deus tem para você. E a minha fé também me faz, faça isso, porque isso vai ser bom para você. Busque, pague esse preço, porque você vai colher o benefício. É a minha fé. Passa, por favor. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo. Diga comigo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Porque seus atos eram... Você acha que é diferente hoje? Não. A luz está aí para todo mundo. Ela não só veio ao mundo, mas como a luz está aí. Só que muitas pessoas têm amado mais a escuridão, mais as trevas. Por quê? Porque requer renúncia, e as pessoas não querem renunciar. Requer sacrifício, e as pessoas não querem sacrificar. Eu quero mudança sem ter que mudar. Olha a palavra, eu quero mudança sem ter que... Não tem jeito. Nós somos inteligentes. Nós aprendemos que não funciona assim. Amaram, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Ação. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme, diga comigo, que seus pecados sejam expostos. É como eu falo, né? Porque tem gente que tem medo de sexta-feira? Porque tem medo de passar mal. E por que tem medo de passar mal? Por que tem medo? E eu costumo dizer, né? Como eu estava falando ainda, nunca caminhe pela internet assistir a bispa. Assistir a bispa é bom para você. Mas é o que eu disse, nós somos medidos não pelo que nós fizemos, e sim pelo que nós poderíamos fazer. Você pode ouvir a palavra, mas você não está no ambiente, no espírito, e você não tem ninguém que é robô dentro da igreja. Tem homens e mulheres dirigidos pelo espírito, porque pode prestar atenção, pode vir uma palavra que está sendo pregada em todo o ministério, mas se Deus falar comigo de forma diferente, eu mudo ela completamente, eu faço oração completamente diferente, como acontece continuamente. E falando sobre isso, ainda eu estava dizendo, né, sexta-feira, o Espírito Santo falou para mim,
né? É a última sexta-feira, tem muita coisa amarrada, muitas coisas que está espiritualmente amarrada, espiritualmente. Faça uma oração muito forte. E sexta-feira, meu Deus do céu, como poucas sextas-feiras, eu tinha sentido tanta opressão no momento da oração. Quando eu comecei a orar e repreender o que estava amarrando, definições, vitórias dos 52 dias na vida das pessoas que estavam aqui, era como se o inferno tivesse descido e investido contra mim aqui no altar. Você vê como é um mundo espiritual. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Pode passar. Quem insiste no erro, Provérbios 29:1, depois de muita repreensão, o que está escrito ali? Quem insiste no erro depois de muita repreensão, já foi repreendido, já foi advertido, já foi orientado, será sem aviso, será destruído sem aviso irremediavelmente. Por quê? Não sabia o que ele... Já sabia, foi orientado, já foi esclarecido. Inclusive a gente sempre diz o seguinte, né? Ninguém erra do dia para a noite, como ninguém cai do dia para a noite. Ou cai? Não. Começou primeiro com o pensamento. Começou com os olhos, depois começa o pensamento. E aquilo vai crescendo. Se não for combatido, então fica ali. Fica ali. A pessoa mentaliza, a pessoa ensaia, a pessoa se vê fazendo, cria uma situação, uma oportunidade. Está ali, está ali. Quando uma pessoa chega a fazer, é porque já está lá, ó, na mente dela há um bom tempo. A gente não erra do dia para a noite. Por isso que nós temos que estar atento ao que está acontecendo aqui, ó. Aconteceu. Caiu. Já estava caído. Só faltava o hábito, ou realmente a conclusão. E isso começa por sermos honestos conosco mesmo, consigo. Eu tenho que ter honestidade de consciência. Então, cuidado com o que acontece aí dentro, porque quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso, irremediavelmente. Atos 8:9. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria, diga comigo, admirado. Afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Você vê, gente sem discernimento é isso também, né? Achava que Simão, porque ele iludia as pessoas, enganava as pessoas, tinha ele como alguém importante, um grande poder de Deus. O que ele fazia era pelo poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado, porque ele tinha a arte da ilusão. Ele iludia. Mas Filipe chegou trazendo um poder real. Realmente um poder, uma mensagem verdadeira e um poder real. O Espírito de Deus operando através dele. E começou a seguir-lhe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Agora ele viu o poder de verdade, não ilusão. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos, diga comigo, recebessem o Espírito Santo.
né? Uma coisa é o batismo, outra coisa é o batismo no Espírito Santo, são coisas distintas. Uma coisa é o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, diga comigo, ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, eles recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, diga comigo, pois seu coração não é justo diante de Deus. Outra tradução, seu coração não é reto diante de Deus. Observe que Simão, ele tinha a arte da ilusão, de iludir, era um poder de ilusão. Muita gente via ele como alguém importante, todo mundo respeitava, reverenciava Simão. Quando chegou Filipe pregando, curando, libertando, sinais realmente do poder de Deus verdadeiro, ele também creu. Ele começou a seguir. Só que Simão não teve uma ruptura. Simão não nasceu de novo. As intenções, seu coração não é justo, não é reto diante de Deus. O coração não era reto. Sabe o que ele queria? Ele queria era aprender para poder se dar bem. Ele queria, a única coisa que ele queria era saber como fazia para que ele conquistasse mais notoriedade ainda. E aí, quanto eu tenho que pagar para receber esse dom? Ele diz: que seja destruído você e seu dinheiro, que vá para o inferno você e o teu dinheiro, por achar que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Achar que você pode comprar o dom, que você pode comprar o Espírito Santo com dinheiro. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois, diga comigo, seu coração não é justo diante de Deus, ou seja, seu coração não é reto diante de Deus. É uma coisa que nós devemos parar com muita lucidez, porque vida nós só temos essa, somente essa. Eu costumo dizer que eu já falei isso para algumas pessoas, a oportunidade de você viver algo glorioso passou enquanto você esteve aqui. A partir do momento que você abriu mão, que você não recebeu, então agora se contente com uma vida medíocre, porque passou a tua oportunidade. Muitas pessoas têm tido a oportunidade de, com o coração reto, coração justo, de realmente passar por essa ruptura, por essa mudança radical, romper com o passado, romper com a velha mentalidade, romper com o velho caráter. Olha a palavra, romper com o velho caráter, com a velha natureza, com o velho espírito, romper. Às vezes, você sabe que eu já tive mais de 40 internos aqui dentro? Tudo ex-bandido, ex-drogado, porque houve uma época que eu trabalhava profundamente com pessoas assim. E eu sempre dizia para eles o seguinte: eu vou dar um conselho importantíssimo a vocês. Tudo que vocês aprenderam de malandragem, todas as suas habilidades que vocês acham vantagem ter aprendido e praticar, aqui não funciona. Aqui vai ser a desgraça da vida de vocês, se vocês trouxerem isso com vocês. Porque não dá certo. Aliás, não dá certo nem lá fora, né?
der certo, está todo mundo se dando bem, não é? Sim ou não? Ah, um fulano, nossa, é habilidoso, é nada, está no fundo do poço, com a vida destruída. Então, a coisa mais inteligente, porque eu só tenho essa vida, você só tem essa, e se nós, da primeira vez que nós ouvimos a palavra, uma palavra como essa, se nós abrirmos o coração e deixarmos realmente entrar e dizer, não, eu preciso ser um outro homem, uma outra mulher, uma nova criatura, um homem de Deus, uma mulher de Deus, preciso romper realmente com o velho sistema, eu preciso romper com o passado, eu preciso romper com o velho caráter, com a velha natureza. Se entrasse a primeira vez, muitas coisas já teriam mudado, já estaríamos muito à frente, vivendo coisas extraordinárias. O problema é que a gente tem o famoso não é bem assim. O famoso não é bem assim, a gente só descobre que é assim com o resultado. Fale o que quiser, são os resultados que mostram. A gente pode falar o que quiser, argumentar o que quiser, os resultados vão dizer. Até porque a Bíblia diz que o que está em oculto virá à luz. O que está dentro vem fora. Vai se materializar fora. É assim que acontece. Se o que está dentro não é aquilo que parece ser, vai vir à tona, vai vir à fora. Então nós precisamos ser pessoas lúcidas, inteligentes e tratar com muita seriedade. Você tem que ser aquele tipo de pessoa, como eu disse outro dia, o culto bom não é aquele que você olha e fala, que palavra, hein? É aquele culto que você diz assim, eu estou implantando isso na minha vida, eu estou mudando isso hoje. Esse é o culto maravilhoso para você, porque palavra por palavra, se a única coisa que muitos fazem é ouvir uma boa palavra, fazer uma anotação e depois fazer uma postagem dela, não teve valia nenhuma na sua vida. Assim como eu. Posso pegar um bom versículo aqui, uma boa mensagem, uma boa frase e fazer uma boa postagem, os outros vão olhar e vão falar assim, uau, que mensagem. E daí? Só que o idiota aqui não está vivendo. E eu vou quebrar a cara. Não vai funcionar. E isso virá à luz. Então, primeiramente, ela entra, ela corta, já estou mudando, quero trabalhar, eu quero essa ruptura na minha vida, quero essa mudança de mentalidade, até porque eu não vou brincar com a minha vida, eu não vou brincar com a minha fé, eu não vou brincar com o meu futuro. Quando a gente fala de futuro, eu não estou falando simplesmente da minha velhice, porque eu quero na minha velhice curtir os meus filhos e curtir os meus netos e se puder os bisnetos. Então nós estamos falando de uma velhice mais longa. E no final de tudo, ainda quando chegar na fase de Paulo, dizer assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, eu posso estar realmente preparado para entrar para a vida, porque é aí que a vida começa. Aqui é passageiro, a vida começa quando partirmos, eternidade. Então, eu preciso tratar isso com muita seriedade. E se você analisar, quer você queira ou não, ou a gente aceite ou não, os ensinamentos bíblicos, se uma pessoa, ela realmente seguir profundamente os ensinamentos bíblicos, a vida dela se torna uma vida, eu não vou dizer que é perfeita, porque o diabo está aí. Está aí para lutar e a gente cabe estar o tempo todo em guerra, combatendo, repreendendo, mas nós temos direcionamentos para tudo. Para tudo. Como nós vamos errar? Eu tenho direcionamento para administrar a minha vida, eu tenho direcionamento como marido, como esposa, como pai, como filho, como cristão, como próximo. Eu tenho à minha disposição o Espírito Santo agindo na minha vida e através da minha vida. Esse poder real e não ilusão. Então eu quero isso, só que começa pelo coração reto. Coração justo. Senhor, eu quero que o Senhor se agrade do meu coração, eu quero que o Senhor se agrade do meu caráter, eu quero que o Senhor se agrade do meu interior, eu quero que o Senhor olhe e veja, meu Pai, o que o Senhor vê dentro de mim, o Senhor se agrada, porque Deus está olhando, Deus está te lendo, os nossos pensamentos, eles saem em voz alta para Deus. Não se esqueça disso, os nossos pensamentos chegam em tom
nesse tom diante de Deus? Só de pensar, então nós começamos já a combater pensamentos, pedir perdão por pensamentos. O senhor está radicalizando. Fé radical, resultado radical. Se você não quer resultado radical, siga do jeito que você acha melhor. Por isso o livre-arbítrio. Cada um escolhe o que vai fazer. Cada um escolhe. Não sou eu que vou dizer como nós somos orientados. Eu sou orientado, você é orientado. Aí a nossa fé, nossa inteligência para colocar em prática. Passa, por favor. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe esses seus, diga comigo, maus. Aí depois você define aí, se sou eu que sou radical, ou se é a palavra. O que está ali? Então, aí cada um usa a sua fé. Eu prefiro, tratar com muita seriedade e crer, já que eu me propus ser um cristão, então vamos ser um cristão de verdade, né? É ou não é? Não é? O pior lugar é o meio do caminho. A Bíblia diz, o que está sujo, suje-se ainda mais, mas o que está limpo, limpe-se cada vez mais. Quem quer estar sujo, então não fica no meio do caminho não, vai se lambuzar, porque não tem meio do caminho. Mas quem já está num processo de limpeza, vai se limpar cada vez mais. O pior lugar é o meio do caminho, você não curte nenhum nem outro, né? Então realmente é uma decisão. Então eu estou falando por mim, já que eu tomei uma decisão, então é mais ou menos como a gente dizia no passado, né? Como muitos de vocês, não foi só eu que disse não. A gente, como desculpa, falava assim, eu não peguei ainda para valer, mas quando eu pegar, né? Quando eu pegar para valer, aí você vai ver. Então tem que ser, né? Então tem que ser, porque antigamente a gente, como desculpa, a gente falava assim, não, eu ainda não, realmente, porque eu sei que quando eu tomo uma decisão, aí eu vou para valer. Bom, se realmente isso fosse verdade. Pois vejo que você está cheio de, diga comigo, amarga inveja, e é prisioneiro do quê? O pecado aprisiona o cara. O pecado aprisiona a pessoa. E amarga inveja, olha a palavra. Vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. É o que eu disse agora há pouco. Eu quero liberdade. Liberdade do quê? Tem gente que está aprisionado. Que liberdade é essa? Está preso a uma situação que o faz sofrer, gemer, padecer. Passa, por favor. Simão exclamou, orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. 2 Coríntios 5,17. Logo todo aquele que está em Cristo se tornou, diga comigo, nova criação. A velha vida acabou. Não, você não vai. Vamos lá, de novo. Diga logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Acabou. Né? Acabou. Lembra da historinha que nós contamos recentemente do Agostinho ou não? Sim ou não? Quem lembra? Quem não lembra? Quem não lembra? Não lembra? Levanta a mão, por favor. Ou não ouviu? Levanta a mão. Então o Agostinho foi um cara adúltero, um monte de mulher, um monte de amante. Mas o Agostinho se converteu. E quando se converteu, se tornou um novo homem. E aí um dia ele está vindo na rua e ele cruzou com uma das amantes dele. E ele passou sério, né? Uma pose firme, sério. E ela começou a gritar e disse assim, Agostinho. E ele manteve a postura. Agostinho! E ele manteve. Agostinho! E ele seguiu. Ela correu, pulou na frente dele, pegou no ombro dele, chacoalhou. E ele falou assim, Agostinho, sou eu! Ele falou, mas não sou eu.
Porque o Agostinho morreu. Então não sou eu, você está procurando o Agostinho. Aquele Agostinho morreu. Agora é um outro homem. Amém? Então, não sou eu. Aquele não sou eu. Aquele já foi. É uma nova criação. A velha vida acabou. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos. Efésios capítulo 4, versículo 23. Diga comigo: deixem que o Espírito renove seus pensamentos porque pensou, agiu. Pensamentos e atitudes. Então, peraí, bicho. Eu preciso pensar diferente e agir diferente? Claro. Pensamentos e atitudes completamente diferentes. É isso que vai gerar o resultado. Porque enquanto a mente de uma pessoa não muda, a vida não muda. Uma pessoa, só quando a mente dela muda, que a vida dela muda. Enquanto a mentalidade dela não muda, ela não consegue fazer o que precisa ser feito. É sempre uma dificuldade. Passa. E revistam-se de sua nova natureza. Diga comigo: criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Velha natureza ou nova natureza. Nova natureza, grave essa palavra. Nova natureza. Eu estava falando essa semana que uma coisa linda, eu quero trabalhar isso com você, tá? Porque eu trabalho isso com o meu pessoal aqui. É tão triste, é tão lamentável quando você nunca sabe como uma pessoa vai estar. Porque tem gente que cada dia ele é um. Cada dia ele acorda de uma maneira. Cada dia com um humor. Cada dia com uma personalidade. Você nunca sabe como a pessoa vai acordar. Você não sabe nem se pode falar com ela, porque ela, cada dia, ela está de uma forma. Querido, trabalhe isso. Trabalhe isso, porque a Bíblia nos ensina a ter um espírito estável e a sua natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A melhor coisa não é que a gente não tem dias que a gente talvez esteja um pouco mais, seja cansado, ou mais pensativo, ou mais preocupado, mas isso não é justificativa para oscilação de humor. Isso não é justificativa para que cada dia você está com um tipo de fisionomia, um tipo de cara. Eu falo sobre isso porque eu ainda essa semana eu conversava com alguém, eu dizia assim: parabéns, porque eu gosto muito, você não tem instabilidade de espírito emocional, você não é uma pessoa instável, você está sempre de bom humor, você está sempre com uma boa atitude, sempre com uma boa postura. Isso é muito bom. E ainda eu disse, porque eu sou assim. Quem está comigo, me acompanha, sabe disso. Todos os dias eu sou o mesmo, posso estar um pouquinho mais pensativo, mas todos os dias eu estou, na sua grande maioria, estou de bom humor. O ambiente é sempre leve. Está aí minha família que também me escuta, né? Que sabe, os meus dias eu não tenho oscilação de humor, ou oscilação de espírito, ou instabilidade emocional. Isso, muita gente precisa trabalhar isso, porque isso já não é bom sinal. Precisa trabalhar, precisa vencer, porque é muito desagradável você estar com uma pessoa que você nunca sabe quando você pode falar, o que você pode falar. Cada dia está de um jeito, cada dia está de uma forma, cada dia é uma atitude, enfim, e aí não preciso ser mais profundo do que isso.
Trabalhe isso. É muito bom você estar com pessoas, espírito estável, não espírito instável. Oração de Davi: cria em mim um espírito estável, Senhor. Passa. Não mintam uns aos outros, pois vocês, diga comigo, se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Diga comigo, não mintam uns aos outros. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu não menti, eu só ocultei, ou eu só... Não, querido, seja da verdade, sim, sim, não, não. Porque quem quer credibilidade tem que ser do sim, sim, não, não. Quem quer que as pessoas confiem em você tem que ser do sim, sim, não, não. Não adianta meias palavras. É sim, é sim, é não, é não. Às vezes a gente, mas está duvidando de mim? Mas às vezes você não fala a verdade. Você esconde, oculta. Não minta uns aos outros, é sim, é não, é não. Perguntou, eu vou falar. Bicho, mas vai criar confusão. Que crie confusão, é melhor criar confusão você falando a verdade do que criar uma confusão depois descobrir que você não falou a verdade. Porque as duas situações criam confusão. As duas. Você pode ter uma confusão porque falou a verdade, mas é melhor do que depois você ter uma confusão porque descobriu que você não falou a verdade, que é muito pior, que aí vai o crédito, a credibilidade embora. Então, seja do sim, sim, não, não, seja da verdade, seja de uma palavra só. Nós estamos lendo tudo falando do Espírito de Deus, hein? Revistam-se da nova natureza, Colossenses 3:10, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador, e se tornem, diga comigo, semelhante a Ele. Deixa aí, por favor. Revistam-se da nova natureza. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho minha natureza. Por isso está falando, revista-se da nova. Eu tenho minha natureza, sim. Agora, através do Espírito Santo, nós vamos ter a natureza de Cristo. Através do Espírito Santo. Sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Seja semelhante a Ele. Amém? Passa, por favor. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de... É a primeira coisa que precisa acontecer. Não imitem os costumes desse mundo. O comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem, diga comigo, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Como é que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco, se eu imito os costumes e o comportamento do mundo, ou das pessoas do mundo? Não tem como. Por isso, olha a palavra. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança de seu modo de pensar. Deus pode mudar minha maneira de pensar? Sim, totalmente. Totalmente. Muda de tal forma que a gente olha para trás e diz assim, que vergonha. Como era bobo. Não é? Que vergonha, como era, nossa, meu Jesus. Você olha, ainda tem vergonha de quem você foi, das atitudes, né, do caráter, da natureza, da personalidade ridícula, e assim por diante. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 31 anos.
fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado. Diga comigo, seguiu o exemplo de seu antepassado, Davi. Mas tem um fato interessante aqui. Ele não seguiu nem do pai nem do avô. Ele foi lá para trás. Porque o pai e o avô principalmente foi terrível, o pai seguiu os exemplos do avô. E ele não seguiu o exemplo de ninguém. Foi lá para trás. Foi seguir o exemplo de Davi. Não se desviando nem para um lado, nem para outro. No 8º ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar a Deus, o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar. Diga comigo, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Azerá, os ídolos esculpidos, as imagens de metal. Ele começou a fazer uma limpeza total. Diga comigo, ruptura. Ruptura. Ele mudou radicalmente, não teve medo. Mais de 300 anos, ele chegou e mudou o que já estava estabelecido há mais de 300 anos. Uma mudança radical. Não vou dar continuidade a esse velho sistema, essa velha fé, essas velhas atitudes. Eu vou fazer diferente. Diga comigo, eu vou fazer diferente. E chegou fazendo diferente. E aí passa 23, 21. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel e nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns, os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor, diga comigo, de todo o coração, diga de toda a alma, de todas as forças, e obedecesse toda a lei de Moisés. E nunca houve um rei como ele. 300 anos estabelecido dentro de práticas terríveis. Ele chegou e disse: vou mudar tudo, vou fazer tudo diferente. E foi fazendo aquela verdadeira limpeza, aquela verdadeira faxina. Ruptura, mudança radical. Quem quer resultados, bênçãos, vitórias radicais, tem que viver a obediência, a fé radical. Não tem o mais ou menos. O mais ou menos é sempre para menos. Ou é. E a gente precisa entender isso. Na vida é assim. As coisas que nós fazemos na vida é assim. Se realmente não colocarmos força e não há uma mudança, os resultados não acontecem. Fique em pé, por favor. Coloca o último. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias. Com todos os sacerdotes e os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de Judá e Israel
que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Ou seja, ele fez aquilo que a maioria ou os seus antepassados não fizeram. E foi extremamente honrado, abençoado. Você sabe que, olha para mim, deixa eu falar uma coisa importante para você. Existem algumas perdas na vida, tem perdas que a gente mensura, tem perdas que a gente não mensura. Tem coisas que nós somos roubados, que nós conseguimos quantificar. E tem coisas que somos roubados e não conseguimos mensurar. Não se quantifica. E a verdade é que não é para que você tenha nenhum tipo de perda ou roubo. Estar na presença do Senhor e continuar sendo roubado. Roubado financeiramente, roubado na sua vida conjugal, roubado na paz, não tem alegria, não tem felicidade, roubado, aí vai profundamente. E o que acontece conosco é que, como eu disse, né? Às vezes a gente olha para um viciado e olha, mas onde já se viu? E a gente não olha que a gente tem alguns vícios que não se libertou ainda. Alguns vícios que ainda não conseguimos nos libertar. E isso tem sido um problema. E por que Deus nos traz uma mensagem como essa, no último domingo antes do encerramento dos 52 dias? É porque Deus quer abençoar. Deus quer realizar coisas incríveis. Deus quer mudar por completo a sua vida. Que os 52 dias seja realmente um divisor internamente, externamente, conjugalmente, financeiramente, tudo. Uma mudança realmente. Agora, ruptura é uma mudança, é cortar, é quebrar, é anular. E muitas pessoas ainda não chegaram a esse ponto de ruptura. Ruptura com a velha mentalidade, com a velha natureza, com o velho temperamento, com a verdade, com aquele homem indisciplinado, aquela mulher indisciplinada, mal-humorado, carnal, oscilante. Aquela pessoa que realmente tem uma consistência na presença de Deus, não uma inconstância na presença de Deus. Consistência, uma fé consistente, constante. Isso responde. As coisas não mudam dessa forma. Até porque se Deus te abençoar dessa maneira, você vai seguir. E não é isso que Ele tem para você. Você vai seguir da mesma forma. Deus trabalha o tempo todo conosco para que sejamos irrepreensíveis. O tempo todo. Existe uma diferença, existem pessoas, esse é só um conselho meu, tá? Só abre seu coração para receber, é só um conselho meu. Existem pessoas, eu disse para você, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser, tenho liberdade para fazer o que eu quiser. O que você pode fazer, eu posso. Não coloque mais santidade em mim, não, porque a santidade que é exigida de mim é exigida de você. A única coisa que vai acontecer é que eu serei cobrado de uma forma ou você será de outra.
entendeu? Mas a mesma santidade que você espera de mim é que Deus espera de você, é a mesma. E nós precisamos entender e estar atentos que Deus trabalha o tempo todo para que sejamos irrepreensíveis, em tudo. Irrepreensíveis no caráter, irrepreensíveis na palavra, no falar, na conduta. E o que acontece muitas vezes é que as próprias cobranças que você tem em casa e advertências que você tem em casa, você ignora, você diz, não sou obrigado a te dar satisfação. Estou pouco me importando, cuida da tua vida. E eu já não penso assim. Eu quero ser um bom exemplo para os meus filhos, eu quero que a minha esposa me veja como um homem de palavra, um homem de caráter, um homem de Deus de verdade, porque começa a gente fracassar talvez em casa, né? Depois só vem a consequência, pior depois, mas você começa a fracassar, você começa a vencer ou fracassar na sua vida privada, onde ninguém está vendo. É ali que a gente começa a fracassar. Quando uma pessoa fracassa, é porque ele já fracassou internamente, ele já fracassou na sua vida privada. Então, esse é um conselho meu, faz tempo que eu quero falar sobre isso, porque às vezes eu entendo as pessoas que elas fracassam no dane-se. Dane-se, estou pouco me importando, estou pouco me lixando. Não, deveria estar. Porque, às vezes, Deus trabalha com pessoas que querem o nosso bem, nos advertindo, né, acerca de algumas coisas, alguns erros, algumas indisciplinas, algumas atitudes, algumas carnalidades, que é para que a gente seja realmente irrepreensível. É para que sejamos realmente irrepreensíveis. Então, antes de você me ver como homem de Deus, eu quero que a minha mulher me veja como homem de Deus, eu quero que os meus filhos me vejam como homem de Deus. Antes de mais nada. Que Deus me veja como homem de Deus. Que Deus se agrade do meu caráter, que Deus se agrade da minha natureza, personalidade, do temor, porque eu não posso viver, nem eu nem você podemos viver a fé demoníaca, porque sabe que o diabo tem uma, né? Ele teme e treme. Ele teme e treme, biblicamente. Então essa de temer ao Senhor, não bata no peito como mérito não, porque o diabo também teme. Teme e treme, a Bíblia diz. Só que ele não obedece. Então, às vezes, muitas pessoas falam como um grande mérito, eu sou uma pessoa extremamente temente a Deus. O diabo também teme. E treme, só que não obedece, não. É diferente. Então, que haja esse diferencial, que sejamos realmente obedientes, que sejamos cumpridores. Feche os seus olhos, por favor. É um domingo, Deus nos preparando, 52 dias está chegando ao final, estamos caminhando para a reta final, que esses 52 dias não é 52 dias, acabou os 52 dias, acabou, o portal se fechou, não. Você pode, a partir desses 52 dias, viver uma nova história. A partir desses 52 dias, viver uma nova vida. A partir desses 52 dias, é um novo ciclo, é uma nova etapa. Mas o que Deus fala conosco nesse domingo é ruptura. Será que ainda muitos não romperam com a velha natureza, com o velho caráter, com a velha personalidade, com o velho eu, com o homem do pecado, da indisciplina, da carnalidade? Quantos ainda não romperam com a velha fé, com o velho sistema? Não fez como, poxa vida, Paulo caiu, as escamas dos olhos caíram, e 3 dias depois ele era um outro homem completamente diferente, vivendo uma nova vida, um novo propósito, pregando, falando, doa quem doer, ao ponto dos próprios cristãos achar que talvez fosse uma armadilha, porque não podia crer numa mudança tão radical na vida dele.
Mudança radical. O Senhor chama Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar, vou fazer de você grande. Aos 75 anos de idade, alguns poderiam dizer assim: eu já vivi tudo que tinha para viver, não tenho mais o que fazer. Não, aos 75 anos ele disse: eu quero essa mudança, eu quero uma mudança radical na minha vida. E saiu para uma nova vida, saiu para viver coisas novas, e para um novo propósito. Nós falamos de Pedro, nós falamos de Josias, nós falamos de Simão. As intenções não eram as corretas. É domingo de mudança, é domingo de ruptura, é domingo de uma nova natureza, de um novo caráter, de uma nova um novo temperamento, de um novo espírito. Você quer mudança? Você quer a sua vida transformada? Então precisa romper com o que precisa ser rompido. Precisa tirar o resquício, precisa tirar aquilo que ainda resta aí. Não adianta, às vezes a gente vai caminhando de uma forma que a gente está vendo o que não está dando certo. E vai ouvindo a palavra, e vai, não sei, acho que não é para mim, eu me identifico, mas, não sei, não consigo. Não tem isso. Eu quero ou não quero, tudo na vida é decisão. Tudo na vida é decisão. A mudança da vida de uma pessoa começa na decisão. Eu vou mudar. Eu quero ser diferente. Eu quero romper, eu quero uma vida nova. Eu não quero ser eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Eu quero. Isso é uma decisão que só você pode tomar. A vida é tua. Você tem o livre-arbítrio. Mas Deus nos dá a oportunidade de construir algo novo, de fazer coisas novas em nossas vidas, de realmente, de mudanças que produzem mudanças que produzem resultados extraordinários.